E ele foi publicado em 2019, em novembro do final do ano. E, na verdade, ele é uma tradução de um documento, do mesmo documento, só que estava publicado em alemão e foi publicado, na verdade, em 2018. Ah, aí, na introdução, só falando um pouco sobre a Alemanha, ele teve tanto de interesse em dietas vegetarianas, os pediatras começaram a encontrar um grande número deles que optaram por uma dieta vegetariana, só que também encontraram falta de dados robustos sobre o veganismo na infância e na adolescência. E lá, as diretrizes atuais para o cuidado pediátrico incluem aconselhamento nutricional de rotina preventivo. E lá na Alemanha, os vegetarianos geralmente têm um status socioeconômico mais alto, seguem um estilo de vida mais saudável, consciente, praticam mais atividade física e evitam fumar. A partir disso, os profissionais eles estão confrontados com inúmeras questões relacionadas à saúde dos vegetarianos, com a necessidade de supervisão, cuidados médicos e criar esse consenso. Falando um pouco de dados epidemiológicos lá, eles colocaram alguns. Eles citaram a Associação Vegetariana Alemã, chamada de FEBU, onde relatam que o número de vegetarianos aumentou de 7% durante os últimos 3 anos, de 3%. O número de veganos é estimado em 1% na Alemanha. Já na pesquisa nacional sobre saúde na Alemanha, 4,3% da população é vegetariana, mas a mais alta proporção entre jovens adultos, 19 a 29 anos, com foco no público feminino. Já na pesquisa nacional sobre saúde de crianças e adolescentes na Alemanha, que já é mais antiga, ela é de 2003 a 2006, o vegetarianismo era muito menos comum entre adolescentes, comum entre adolescentes de 14 a 17 anos, com foco também em pessoas de sexo feminino. Aí eles também relatam que crescente demanda por produtos alimentícios alternativos à carne, ao leite. Isso levou a um aumento na venda de produtos de alimentos vegetarianos processados e veganos também. E de 2010 a 2015, a média anual de crescimento de vendas desses produtos é 17%. Só que aí eles também batem na tecla que, apesar de ser veganos e vegetarianos, são alimentos processados, também tem alto nível de processamento e pode ter frequentemente um alto teor de açúcar, saturado e aditivos, cujo valor nutricional não é muito adequado. Mas esses alimentos, mesmo com todo esse processamento, podem contribuir para a ingestão de nutrientes críticos, que eles vão abordar mais lá no final do documento. Dependendo se esses alimentos processados eles são fortificados ou não. E que como a demanda desses produtos está crescendo tanto, é possível analisar aplicar os resultados de estudos anteriores sobre dietas vegetarianas para a situação atual, porque no passado não tinha tantos produtos assim disponíveis. Aí eles falam dos tipos de vegetarianismo, que devido à imensidão desses tipos, existe uma variação nas estimativas de pesquisa do vegetarianismo, devido a de tipos, uma falta de padronização na terminologia, e na Alemanha não são uniforme para os termos de vegetarianismo e vegano. Então, em pesquisas sobre tipos de vegetarianismo, os participantes, eles frequentemente têm seu tipo de vegetarianismo, seu tipo de dieta, de uma maneira diferente, uma terminologia diferente dos tipos que são estabelecidos no estudo. Mas eles falam que, em geral, as dietas vegetarianas estão associadas a uma menor ingestão de energia, ácidos graxos, proteínas animais, menor ingestão de fibras, fitoquímicos, quando comparado com dietas onívoras. A única tabela que tem no consenso é a que fala dos tipos e características de dietas vegetarianas. E aí eles colocam as principais: a lacto-vegetariana, a lacto-vegetariana, a ovo-vegetariana, a pescetariana, a flexitariana, a qual eles geralmente colocam como a vegetariana comum, a vegana e carnívora, a raw vegan. E ali eles falam quais são os grupos que são excluídos. Thaís, quería só enfatizar nesse quadro, né?
uma questão muito importante que nos últimos anos, né, tem se acuñado, aparecido esse termo flexitarian, né? Y segundo esta definición, los alemanes definen como flexitarian, geralmente vegetariano, ¿no? Un consumo ocasional y en poca cantidad. Entonces, yo quiero enfatizar este concepto, flexitarian. La verdad es un concepto nuevo que surgió a otro concepto que expresaba lo mismo, llamado semi-vegetarianos, ¿no? Semi-vegetarian. Acredito que quien colocó este flexitarian, ¿no? Digamos, quería dar un nombre más, digamos, adecuado sobre esa cuestión semi-vegetariano, porque semi-vegetarianos, si você analiza a palabra, ¿no? Es una cuestión medio paradoxal, ¿no? Porque vegetariano o es, dentro de alguna definición, o él no es. ¿Entendeu? Entonces, semi es una cosa así, medio, así tipo jogo esportivo. Eu acho que o flexitarian, né, é um conceito talvez seja mais adequado, mas assim, o que eu quero enfatizar é o seguinte, flexitarian, a ideia flexitarian vem do semi-vegetariano, e a sua vez semi-vegetariano também é um conceito relativamente novo, né, ele surge na década dos 90, os primeiros estudos, né, desse grupo semi-vegetarian, agora atualmente chamado flexitarian, né, cuja definição, né, também não está, digamos, de uma maneira estricta, né? Nós, nos trabalhos do Estudo Lima e o Estudo São Paulo, né? Na década dos 90 e posteriormente no ano 2002, quando a gente fez os trabalhos, né, observacionais com indivíduos semi-vegetarianos, atualmente chamados flexitarian, definimos como uma pessoa que habitualmente consume entre 1 a 3 rações por semana aproximadamente de carne, né? Então, esse seria o conceito mais técnico, conceito operacional, de pelo menos dentro de nossos estudos, tá bom? À vontade, por favor, tá? Uhum. E aí eles colocam essa tabela, mas eles não explicam em si. Eu ia falar do ponto depois, é a única tabela que se encontra. E aqui o tipo mais comum, não dados epidemiológicos sobre isso, mas eles falam que o tipo mais comum no país, na Alemanha, é a dieta lacto-ovo-vegetariana, que exclui carne, peixes e os produtos, mas inclui ovos. E a escolha da dieta vegetariana, seja ela qual for, perpassa por lá por motivos éticos, morais, religiosos, ambientais e uma questão de estilo de vida. Aí aqui eles também falam da redução de nutrientes. Aqui tem alguns críticos, na verdade, tem que eles vão citar no artigo a vitamina B12, o ferro, o zinco mencionado, o iodo, o ômega 3, o DHA e a vitamina D, principalmente. Mas a gente vai falar mais um pouco desses nutrientes críticos, que eles denominam críticos. E o que o vegetarianismo ele acaba implicando na saúde entre crianças e adolescentes? Quando a gente vai para esses dados, é que eles falam que existem poucos, eles citam que existem poucos que exploram o veganismo, que consideram como uma dieta alternativa, e também que falam do vegetarianismo e qual a implicação dele para a saúde das crianças, e que os disponíveis são geralmente baseados em amostras pequenas, muito antigos, são da década de 80 e 90, não refletindo os hábitos atuais, os hábitos alimentares, sociais atuais, em uma revisão sistemática recente, mas eles não mencionam um autor, e essa revisão ela avaliou várias características do tipo de vegetarianismo em população pediátrica, e das 20 populações de 16 países, o número médio de crianças ou adolescentes por faixa etária foi de apenas 30. Mas geralmente eles sempre colocavam uma referência de qual autor estava citando e tal, mas nesse ponto eles não citaram qual revisão sistemática. Eu também não achei uma revisão, pelo nome, assim, uma revisão sistemática alguma. E aí eles falam do viés de seleção nos estudos das dietas vegetarianas, porque geralmente as dietas vegetarianas são associadas com outras características de estilo de vida, então é um desafio para estudos profissionais, para capturar o efeito da dieta vegetariana separadamente de outras opções de vida, como atividade física, como maior atividade física, como menor fumo, e geralmente ensaios de intervenção a longo
longo acompanhamento são difíceis de realizar em crianças. E que, então, o viés de seleção principal seria a escolha da amostra do estudo, e depois também teria a dependência dos hábitos alimentares existentes, ou quando há um contexto em que há uma certa, que eles chamam consciência de saúde. E eles citam como exemplo escolas adventistas, o adventismo, que isso pode influenciar, isso é um viés de seleção, quando você escolhe esse público. E também falam do tamanho de amostra, como já foi falado, muito pequeno, há vários tipos de vegetarianismo em um só estudo, e falta dados quantitativos, e também falta uma avaliação da qualidade desses estudos que são publicados, além de falta de estudos recentes e robustos sobre o tópico vegetarianismo na infância e na adolescência. Agora, quando realmente nas dietas vegetarianas para o público infanto-juvenil, eles falam que a avaliação das dietas vegetarianas podem ser complicadas por inúmeras razões. E citam que, devido à variedade de tipos de dietas que excluem alguns alimentos, isso pode contribuir para uma ingestão insuficiente de nutrientes específicos, conforme aquela tabela 1. E falam principalmente, batem muito na tecla da vitamina B12, porque como a dieta vegetariana ou vegana exclui alimentos de origem animal, pode haver um consumo adequado, pode haver um consumo inadequado de fontes, pode haver uma falta de vitamina B12 quando não há um consumo adequado de fontes vegetais, quando não há uma suplementação quando necessário. Em geral, o risco de ingestão insuficiente de nutrientes aumenta com um crescente grau de restrições alimentares. Então, eles falam que o risco de deficiência de nutrientes é maior quanto mais você restringe na dieta. E se você não suplementa e tal. Com dieta, esse risco ele aumenta se a pessoa, por exemplo, exclui alimentos à base de planta, evita. Então, também falam no caso das crianças que podem ter alguma certa preferência, uma aversão a algum tipo de alimento, isso pode contribuir para aumentar o risco de desnutrição. E como elas têm necessidade de nutrientes por quilograma de peso corporal, as crianças vegetarianas elas têm um risco de desenvolver deficiências nutricionais maior do que se fossem adultos vegetarianos. Mas aí não citam, não fala dele com nenhuma citação de algum estudo. E quando eles partem, eles dividem por tópicos. Quando eles partem para a parte de crescimento e desenvolvimento físico em crianças, uma revisão recente de 2017, lembrando que o estudo foi publicado o estudo verdadeiro foi publicado em 2018, que essa revisão recente que analisou o público vegetariano com o público onívoro, com o público de dietas onívoras em crianças, relatou que o desenvolvimento dos grupos de crianças da mesma foi geralmente semelhante em termos de altura, peso e IMC. E que, como a gente já tinha falado, a maioria dos estudos que abordam crianças vegetarianas e veganas são da década de 80 e 90. E nesses estudos relataram um peso que as crianças vegetarianas têm um peso corporal reduzido, embora ainda normal, tem um menor IMC, tem um menor consumo de energia, e que a discrepância de IMC torna-se maior na adolescência. Então, adolescentes vegetarianos têm menor IMC do que adolescentes onívoros. Testaram e também falaram que nesses estudos vegetarianos eram melhores em testes de resistência, quando comparado com a população de referência. Quando testes que não foram de resistência, de atividade física normal, o resultado já foi diferente, eles se saíram pior. Alguns estudos também sugeriram que as dietas vegetarianas têm uma menor ingestão de calorias totais, proteínas e gordura total. Mas aí, os bem antigos, com hábitos alimentares antigos. E eles reforçam que estudos fornecem dados confiáveis limitados sobre essa ingestão de calorias, proteínas, gorduras, tem que avaliar qual é o público das crianças, tipo, o país, o hábito e etc. Aí eles partem para a proteína, eles dividem novamente, eles falaram do crescimento e desenvolvimento físico, aí eles dividem para a proteína na dieta. E eles falam que existem dados muito limitados sobre a proteína nas pesquisas de nutrição, proteína vegetariana nas pesquisas de nutrição. E que em estudos sobre a ingestão de proteínas, crianças com dietas vegetarianas atingiram o nível de proteína como grupo de referência, ou seja, a ingestão total de proteínas não foi diferiu
daquelas crianças com dietas onívoras e que as necessidades proteicas poderiam ser facilmente atendidas com uma dieta lacto-ovo-vegetariana e através de uma combinação de grãos e leguminosas. E também citaram que durante a infância e nos anos anteriores não estabeleceram um limite de tempo. A criança poderia tomar uma fórmula infantil à base de soja e fornecer uma fonte de nutrientes adicionais. E mencionaram que uma redução no número total de proteínas não é um indicador precoce de deficiência de proteína, e essa redução no número total de proteínas podem ter outras causas que não relacionadas à dieta. É preciso avaliar o indivíduo como um todo. Falando daqueles nutrientes críticos que eu tinha mencionado, os principais que eles citam é vitamina B12, porque são encontrados apenas em alimentos provenientes de animais, animal, o cálcio, encontrado em pequenas quantidades em alimentos vegetais, e o ferro e o zinco, que podem não ser bem absorvidos devido a uma falta de substâncias inibidoras, como fitatos, oxalatos em alimentos vegetais. E também, se não forem feitos todos aquele preparo de remolho e tal, pode não ser muito bem absorvido. Aí eles sempre citam desses nutrientes críticos, com foco na vitamina B12. A partir do momento que os nutrientes críticos que eles citam, aí primeiro eles partem para o ferro e falam que a biodisponibilidade do ferro em alimentos vegetais é menor em comparação ao ferro dos alimentos de origem animal, da carne, e os da taxa de incidência de deficiência de ferro ou de anemia de ferro em crianças na dieta vegetariana são inconclusivos. Em 2 estudos, um da década de 80 e um de 2004, que utilizou uma amostra muito pequena, mais ou menos com 10 crianças, ele avaliou bebês e crianças de anos, não houve uma indicação da anemia por deficiência de ferro. Já estudos de 90, que teve público misto de idosos e crianças, demonstraram uma maior taxa de deficiência de ferro entre público vegetariano e público onívoro. Porém, outros estudos não encontraram uma diferença significativa. No entanto, eles reforçam que em outros estudos da década de 90 e 80, a ingestão total de ferro foi maior em vegetarianos do que em onívoros. Novamente, a gente bate na tecla que eles mencionaram lá no início, de que os hábitos alimentares são antes da época atual. E aí eles falam, ferro mais vitamina C, que é sempre muito bem indicado. Eles falam que, na verdade, isso é um efeito questionável, é um efeito muito questionável se a disponibilidade do ferro das plantas e dos vegetais pode ser compensada com o aumento simultâneo da vitamina C. E citam como o único estudo para questionar todo essa junção, esse estudo de 2013, que diz que a deficiência de ferro ainda era mais comum em dietas vegetarianas do que em dietas onívoras, mesmo quando a ingestão de ferro era similar, e mesmo quando as crianças vegetarianas tinham uma ingestão significativamente maior de vitamina C. Então, eles questionam o fato de você consumir, aumentar a biodisponibilidade do ferro de origem vegetal com um aumento simultâneo de vitamina C. E eles falam que, devido a isso, os pediatras devem estar tendo sinais de anemia no exame físico, e que existem centros para diagnosticar o ferro. E lá eles especificam valores e tal, mas eles se focam no corpuscular médio, no VCM, na ferritina, na transferrina e na saturação de transferrina. E que é preciso diferenciar anemia, se é uma anemia macrocítica, microcítica, ferropriva, megaloblástica, hemolítica, e que medir os níveis de ferro por si só, somente o ferro, não tem o significado diagnóstico. Novamente, avaliar o indivíduo como um todo, antes de dar o diagnóstico de anemia, qual tipo que é para melhorar o tratamento. Aí eles partem para o iodo. Apesar de não ser descrito como nutriente crítico, é o que tem na ordem, que eles servem na ordem. Aí eles falam que o iodo é essencial para o desenvolvimento neurológico das crianças e adolescentes. Uma importante fonte é o sal iodado. Na dieta vegetariana, é preferir para alimentos enriquecidos com iodo, como pão e sal de mesa iodado, e que o padrão ouro para avaliar o status de iodo é avaliar a excreção urinária de iodo numa coleta de 24 horas, mas que a maioria dos epidemiológicos analisam de iodo pela creatinina, só que os valores de referência vão depender do país e vão depender da idade, do desenvolvimento da criança, e se como valor, a espectrometria de massa, gente, eu vou ter que por indutivamente
Não, espectrometria de massa por plasma indutivamente acoplado. Não entendi sobre o que esse teste aborda em si, mas é uma espectrometria e é o padrão ouro para medir esse elemento traço, iodo, porém ele é muito caro, disponível na maioria dos laboratórios, apesar de ser na Alemanha, e também tem pontos de corte variável. E eles falam que como o iodo ele é necessário para a síntese dos hormônios tireoidianos, também é recomendado às crianças vegetarianas testar os parâmetros tireoidianos. Então, quando você vê que tem uma concentração alta de TSH, do hormônio estimulante da tireoide, junto com níveis baixos anormais de T4, mais baixos anormais de T3, triiodotiroxina, isso pode ser possível de hipotiroidismo, mas que isso normalmente precisa ser diferenciado de outras formas de hipotiroidismo, da tireoidite autoimune, elevação isolada. Oi? Un minutinho, a professora Simone quer fazer um comentário, me parece. Pode, é só ligar o áudio. Ela pode... ela tá... É porque eu não consigo ver o chat. Então, se alguém puder falar... Oi, gente, bom dia. Consegui aqui. É que a espectrometria de massa, ela consegue separar e identificar tipos de proteína, ou no soro ou na urina. Então, você consegue, pela espectrometria de massa, identificar a mesma proteína que você não identificou ainda. Então, é como se fosse como que eu vou falar? Como aqueles experimentos de que você abre todo o gene da pessoa e que você identifica até o gene que você não conhece ainda. A espectrometria de massa, ela faz isso com a proteína. E, de fato, é um equipamento imenso. Tem aí no INCOR, no laboratório do professor Jorge Calil, que você consegue fazer um screening de todas as proteínas do paciente, entendeu? No caso da urina. Entendi. Eu falei, gente, eu sei que é uma espectrometria. Ih, não, gente, peraí que eu avancei demais. Ih, peraí. Ih, gente. Mas eu falei, gente, aumenta isso, eu consegui voltar. Aí eles citaram isso como padrão ouro, mas lá na Alemanha já é caro, imagina que não... É uma metodologia bem complexa, vamos pensar assim. Mas obrigada por Imagina. Aí, novamente, eles falam que não pode avaliar o indivíduo como um todo, principalmente nessa questão da tireoide, e que, geralmente, uma elevação isolada de TSH pode ser muito comum em crianças obesas, não sendo vegetarianas ou onívoras. Aí eles falam o tópico, que é a vitamina B12, que é essencial para crianças e adolescentes com dietas veganas, mas também reforçam na gravidez e na amamentação. E, segundo o consenso, a vitamina B12 está totalmente ausente na dieta vegana, uma vez que é fornecida somente por produtos de origem animal ou produtos vegetais fortificados. E estudos de 1989 e de 2018 que eles citam mostram que crianças com dietas veganas podem usar essa exclusão da vitamina B12 tomando ou através de alimentos fortificados, principalmente com bebida fortificada de soja. Mas eles falam que alimentos como soja fermentado, cogumelos ou algas não vão atender adequadamente às necessidades de vitamina B12 das crianças devido à baixa biodisponibilidade. Aí, como se dá o diagnóstico de deficiência de vitamina B12 que eles orientam no consenso? Vou fazer um exame de sangue, não somente avaliar a vitamina B12, é necessário avaliar holotranscobalamina, porque baixos níveis de holotranscobalamina, que é a fração ativa da vitamina B12 no sangue ou na urina, pode indicar uma deficiência, uma depleção das reservas de vitamina B12. Avaliar holotranscobalamina seria a indicação mais precoce de uma deficiência de vitamina B12, mesmo no caso em que sintomas clínicos hematológicos não são ainda aparentes. Também é necessário avaliar se o metilmalônico, porque um nível elevado do MMA geralmente está acoplado com níveis de homocisteína, e isso pode apontar para uma deficiência funcional de vitamina B12. Porém, eles citam que os dois juntos têm um valor diagnóstico ainda debatido, e
medir os níveis de vitamina B12 sozinho não estabelece o diagnóstico de deficiência, e que a deficiência de vitamina B12 pode levar a uma anemia macrocítica, e que frequentemente uma deficiência de vitamina B12 está associada também com uma de ferro. Então, que seria preciso aliar vitamina B12 e ferro juntos. Que se o indivíduo ele possuir uma deficiência de vitamina B12 e necessidade de suplementação, geralmente são recomendados suplementos nas doses de até 25 microgramas, e que doses, naquele documento, de acordo com o país deles, de 1 a 3 microgramas por dia, são apenas a indivíduos que têm reservas suficientes, que não estão em estado de deficiência. Já gestantes e nutrizes, veganas, devem a vitamina B12 através de suplementos orais. E no caso de crianças com deficiência de vitamina B12, eles recomendam a injeção intramuscular e única, já com 1000 microgramas direto. E no final, no documento final, eles estabelecem que, independente da faixa etária, se é gestante, se é nutriz, se é criança, se é adolescente, a vitamina B12 deve ser suplementada se os indivíduos seguem uma dieta vegana rigorosa. O que eles definem como dieta vegana rigorosa? Que nenhum que o indivíduo ele não é de origem animal. Já quando eles o cálcio e a vitamina D, importantes para a saúde óssea, eles abordam um estudo em que a ingestão de cálcio, 2 estudos na verdade, a ingestão de cálcio foi aproximadamente 50% menor, por metade, em crianças com dieta vegetariana quando comparado com a dieta onívora. E citam principalmente que os níveis de vitamina D são mais baixos em vegetarianos, e isso pode ter uma associação negativa com os marcadores do metabolismo ósseo. A maioria dos requisitos da vitamina D pode ser alcançado através de uma síntese endógena, mas reforçam que consideráveis deficiência dessa vitamina em crianças e jovens adultos, devido à exclusão de alimentos de origem animal. E quando eles falam da hidroxivitamina D, eles falam que não há um padrão ou referência internacionalmente aceito. Não há um valor padrão ou de referência internacionalmente aceito para os testes de vitamina D. Eles têm um padrão que eles citam lá, mas é para a população alemã. Também falam que não é necessariamente a fração ativa da vitamina triol, e que na deficiência de vitamina D você também pode só a vitamina D, você tem que esperar encontrar altos níveis séricos dos hormônios da paratireoide, e tem a fosfatase alcalina também, para dar um diagnóstico fechado, final. Quando eles abordam o ômega 3, eles falam principalmente do DHA, e que o consumo de ácidos graxos ômega 3 está frequentemente abaixo das doses recomendadas, e com isso eles corroboram a fala com 1997, que o consumo de ômega 3 foi menor entre veganos e maior entre veganos. Quando a gente compara com aquela tabela, pescetarianos são aqueles que consomem peixes, que excluem alimentos carne de origem animal, no caso carne bovina, frango, mas consomem o peixe. E existem evidências que a necessidade de suplementar ômega 3 após as evidências sobre suplementar ômega 3 após a infância ainda é debatido, mas já tem estudos atuais que mostram a influência do ômega 3 na função neurológica. E eles falam que na ausência do consumo de quando o indivíduo ele não for pescetariano, por exemplo, os indivíduos podem adquirir principalmente o DHA, esse ácido graxo, através de vegetais, como óleos ricos em DHA, microalgas, aí eles citam essas 2 microalgas que têm esses nomes complicados. Por que eles falam principalmente dessas microalgas? É porque na União Europeia, a qual eles fazem parte, é permitida a venda dessas microalgas como suplementos nutricionais que tornaram na onda de alimentos, considerados novos alimentos. E quando eles abordam vegetarianismo durante a gravidez e a amamentação, eles falam que existem numerosos estudos que mostram que as dietas veganas que amamentam podem ter bebês com graves deficiências de vitamina D e danos neurológicos irreversíveis devido à dieta da mãe, e que elas precisam tomar suplementos de vitamina B12, como a gente tinha abordado, que todo mundo precisaria abordar, segundo o doutor, e que preferencialmente deve ser combinado com outros nutrientes críticos, como ferro, zinco, D e DHA. E os numerosos estudos que eles citam são esses que eu coloquei. Todos geralmente são dos anos 2000, 2010 a 2000, o mais novo é 2014 e o mais velho é de 97.
E também falam que precisa procurar consulta médica, agenda médica, todas as mães grávidas, veganas ou que queiram se tornar veganas ou vegetarianas, para ter uma e reforçam que tem que ter avaliação no exame de sangue, principalmente da vitamina B12, da holotranscobalamina, ferritina, vitamina D, zinco e, no caso da urina, do MMA, do ácido metilmalônico. MMA, ácido metilmalônico. Como final, eles colocam, a recomendação é que, apesar de eles falarem da dieta vegetariana, no final eles recomendam que a dieta onívora, uma dieta onívora com alimentos que também é à base de plantas, mas com consumo moderado de carne e produtos lácteos, na verdade, a dieta recomendada para crianças, porque os requisitos nutricionais são mais facilmente atendidos, mais que uma dieta lacto-vegetariana, se com um estilo de vida saudável, se junto com um estilo de vida saudável durante a infância e adolescência, também pode atender esses mesmos requisitos, contanto que o indivíduo ele tenha um crescimento normal, um desenvolvimento adequado para a idade. Para isso, precisa passar pela consulta médica, pela consulta nutricional. No entanto, para aqueles indivíduos, o lacto vegetariano, que é a dieta mais comum no país, tem que ser, no país da Alemanha, tem que ser dada uma atenção especial à ingestão de ferro, porque para compensar a menor biodisponibilidade do ferro vegetal. E porque uma dieta vegana a longo prazo pode levar a uma deficiência de vitamina B12 se a dieta não for suplementada adequadamente, e que tem que prestar atenção nos nutrientes, nos status de micronutrientes críticos, como já abordados, ferro, iodo, cálcio, proteína, a fim de evitar complicações sérias, como desnutrição, anemia, dano neurológico. Citam que a nutrição e a dieta devem fazer parte dos cuidados e prevenção pediátrica, e que pediatras de crianças com dietas vegetarianas ou dietas restritivas devem monitorar continuadamente esse desenvolvimento, devem monitorar a ingestão alimentar, e lá no final eles citam pode ter a cooperação de um nutricionista, se esse nutricionista for adequadamente treinado para atender o paciente embriano, e que podem ser exames para avaliar o estado nutricional e que alimentos adicionais, suplementos indicados, no caso, se a ingestão de nutrientes for inadequada, haver alguma deficiência nutricional. E eles questionam se os benefícios da saúde do vegetarianismo superam o risco de deficiência nutricional. Isso não foi totalmente esclarecido. E é muito inconclusivo. E que é necessário estudos que avaliem vegetarianas em crianças. Estudos devem considerar que o status socioeconômico dos vegetarianos é mais alto do que os humanos, pelo menos na Alemanha. Também falam que tem que tomar cuidado com dietas restritivas, porque elas estão associadas com risco aumentado de deficiência de nutrientes, né? Quanto mais rigorosa a dieta, maior o risco. Falam principalmente que bebês, no final do período de aleitamento materno completo, aí eles não falam, deve ser 6 meses ou 2 anos, mas eles falam ao final do período de aleitamento materno completo, e crianças pequenas são as que correm maior risco, e a deficiência pode ser ainda mais elevada se o indivíduo, se os pais, se os responsáveis não estiverem dispostos a procurar um aconselhamento dietético profissional ou tomar, por conta própria, suplementos ou alimentos fortificados, segundo eles. Mas lá no final, eles meio que para não falar tanto dos onívoros, das dietas onívoras, eles meio que falam que as necessidades nutricionais, eles reiteram, que as necessidades nutricionais de crianças e adolescentes em crescimento geralmente podem ser atendidas por uma dieta equilibrada de vegetais. E uma dieta vegetariana na infância requer informações, requer a supervisão de um pediatra e, se necessário, o nutricionista pode ajudar se treinado. Para concluir, isso não está no artigo, eu só coloquei que existem, no campo brasileiro, né, existem documentos que falam sobre a inclusão da dieta vegana, vegetariana para crianças e adolescentes, mais atual, no Guia Alimentar para Brasileiras Menores de 2 anos, que tem um tópico somente disso, para crianças vegetarianas abaixo de 2 anos, também aborda um pouco da amamentação. Também tem o Guia de 2018 da Vegetariana Brasileira, que aborda isso, alimentação para crianças e bebês vegetarianos, é um guia para toda a família até os 2 anos de idade.
tem a publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2017, Vegetarianismo na Infância e Adolescência. Não sei se todos leram esse documento. Ele tem similaridades com esse documento alemão, mas ele é muito mais descritivo. E também tem a recomendação de 2016 da ADA, que sobre dietas vegetarianas, recomenda, que fala que é saudável, é nutricionalmente adequado e pode promover benefícios à saúde no tratamento e na prevenção de certas doenças. E também tem, no caso dos nutricionistas, tem um parecer técnico de 2015 do CRN, do Conselho Regional de Nutrição, sobre vegetarianismo, que também reitera a necessidade de um aconselhamento dietético com nutricionista. E existem outros estudos da Sociedade Científica de Nutrição, na Backplate, com apoio da ADA, sobre a nutrição vegetariana para crianças, para mães, como os profissionais de saúde eles podem atuar, como o prato ideal para bebês que amamentam, para crianças, adolescentes e tal. Então, esses documentos, e é isso. Eu agradeço e eu termino. Estou aberta a perguntas, a dúvidas. Eu vou interromper agora o compartilhamento. Parabéns. Muito bem, Thaís, tá? Parabéns, Thaís, pela sua apresentação, né? Excelente. Até você fechou com chave de ouro, porque justamente uma coisa que já tinha anotado aqui nas minhas observações, ia te perguntar, né, sobre as recomendações americanas, né, que a gente discutiu anos atrás, né? Eu queria, na verdade, antes de fazer os comentários, explicar para todo o pessoal, toda a turma aí, né, que o objetivo deste curso, né, destas atividades, né, é discutir papers selecionados com o objetivo de nos informar, né, do conteúdo desses trabalhos destes cientistas, né, o que estão fazendo, tá? Como que estão fazendo, que conclusões, que achados eles estão tendo para nós aproveitar esse conhecimento surgido através do método científico no sentido formal, né, da metodologia, tá? Mas isso, né, é o objetivo, mas não é o único objetivo, gente, neste grupo, tá? Neste grupo não é o único objetivo. Além disso, isso é o basal, tá? Mas aqui nós aprendemos a fazer a avaliação, análises críticas desses papers. Então, isso é talvez um dos diferenciais. Aqui a gente a gente pratica, né, análises críticas dos papers, porque a ciência, do jeito que está, não é pura como as matemáticas 2 mais 2 é 4, ou como a fé, né, que é sublime, né? A ciência, do jeito que está, na verdade, é um produto, né, de contribuições intelectuais da humanidade, até sujeitas a influências, né, humanas também, entendeu? Então, essa é a ideia central. Então, esse trabalho, por que foi selecionado este paper recente? Até porque é interessante saber o que opinam os cientistas alemães. Alemanha, país de primeiro mundo, né, com grandes contribuições em invenções, patentes e papers no mundo, quarta economia do mundo, e até no século passado envolvido, né, em questões políticas e militares de domínio mundial. Então, a Alemanha, né, tinha que ser escolhida os cientistas. Então, por esse motivo, a gente trouxe esse paper, né? E cria expectativas, né? E que acham os alemães em 2019, né, sobre um assunto que se posicionaram os americanos, né? Os americanos já estavam se posicionando, os canadenses também. Né? Então, houve essa curiosidade, mas quando a gente analisa, surpresa, né? Até eu confesso que fiquei surpreso por muitas coisas, né? Mas antes de ir aos comentários, né, eu queria perguntar para a Thaís, que você analisou e até fechou com chave de ouro e que fez essa comparação. O que achou? O que te achou pontualmente desse trabalho? Qual foi o que te refletiu mais, né? O que ocorreu com você ao ver esse trabalho, né?
Eu achei ele meio no final ele se confunde muito em alguns tópicos, porque em algumas partes, como ele divide por partes, em algumas partes ele até recomenda dieta vegetariana, tá bem, aí depois ele parte para falar, não, mas não é melhor que a onívora, não. Ele coloca que a dieta onívora era o tipo mais recomendado para criança, mas aí depois, para ele falar, não, novamente a dieta vegetariana, quando equilibrada, pode ser indicada, mas tem que avaliar. Ele tem alguns fatores de confusão, mas ele utilizou, na verdade ele é de 2018, foi uma tradução, mas ele utilizou de algumas referências bem antigas, algumas referências novas, em nenhum momento ele faz recomendações, ele cita ou ele cita o documento canadense, porque também é mais antigo que o de 2018, e eu achei que tem alguns fatores de confusão, fui procurar, fui ver se tem algum conflito de interesse dos autores, porque são 11 autores que fizeram isso. Não tem, pelo que eu procurei, ninguém é realmente da parte de nutrição, é pediatra, mas apesar de ser um consenso do comitê de nutrição, nutricionista, dietista lá fora, está presente e eles não declararam ter conflito de interesse, mas trabalharam, receberam fundos, né, investimentos de empresas de alimentação que têm público vegetariano, que estão crescendo nesse público, mas que também tem foco no outro público, tem um público muito maior, o de onívoros. Então, eu achei o consenso, enfim, meio confuso. Era para falar do vegetarianismo, focou muito nos onívoros e não trouxe muitas recomendações, assim, no final de exame, de falar que tem que avaliar o indivíduo como um todo, sim. Falar da vitamina B12, falando da holotranscobalamina, da ontina, do MMA também achei bem legal, bem interessante, porque também às vezes não é muito bem abordado, mas em outros pontos foram fatores confusos, porque os próprios autores às vezes se confundiam. Perfeitamente, Thaís, você percebeu, né, o que me chama a atenção, né, que sendo um trabalho mais recente, 2019, né, ele toca pouco profundamente os problemas de que ele trata. Ele se posiciona primeiro e ele não argumenta. E uma acusação bem grosseira. E, na verdade, aquela questão que coloca na conclusão, né? Você coloca... E ele está no Astra. Está no Astra, no primeiro parágrafo de Astra, questionando de entrada. Nossa, e isso fica totalmente... 11 autores que assinam este documento, 11 autores, né? E como sempre eu explico para vocês, tudo paper, o autor ou autores querem vender uma ideia, querem vender, testar, provar a sua hipótese, querem passar para isso. Então, esses autores colocam, né, parágrafo onde diz em 2019, né, não se sabe se os perigos dos riscos de uma alimentação podem superar as vantagens, né? Isto, à luz dos conhecimentos atuais, na verdade, isso totalmente na verdade, podemos dizer, totalmente errado. Esse julgamento é errado, porque existe uma série de publicações e consensos que os benefícios são evidentes, contundentes e até transcendentes. E os riscos podem ser potenciais em algo. Então, não tem como comparar, né? Então, se eles colocam a um nível que estão por igual, então... partem de uma pressuposição errada. Eles estão fazendo um julgamento de valor totalmente errado. E que mais? Você percebeu? Olha na folha final, né? Tá, onde declaram conflito de interesse, que é um conceito também relativamente novo na última, onde estão cheios, autores estão cheios de conflito de interesse com as indústrias que promovem a leite condensada, que promovem produtos animais. Então, não existe nem sequer pelo menos esta confiança, digamos assim que é a palavra, né? A pouca profundidade como tratam, entendeu? Ao que você vê, aquele paradoxo, não? É um trabalho bastante criticável, na verdade. Eu já pensei, na verdade, que te encomendar tá aí para você olhar na revista, né? Se permite fazer leader, né? Porque leader é uma resposta a um artigo argumentando, né? O sea, a gente argumenta uma série de críticas, não sei se dá tempo. Em algumas revistas dá um mês, em outros dá 3 meses, em outros dá 6 meses, né?
Thaís, então eu te sugeriria, né, ler essa revista, se permite um leader de resposta, né, argumentando as coisas que estamos colocando, na verdade. As recomendações de 2016 americana, que são um documento quase de 20, 30 páginas, né, que analisa ponto por ponto e que conclui, né, que totalmente tudo posto, né, que se é viável, se é recomendável, se é saudável, né. Então, eu acho que principalmente essa ideia que teria que encomendar. Luísa, não sei se você quer comentar, alguém mais? Sim. Eu acho que é nessa linha, né? Assim, a gente imagina isso numa situação de quem são profissionais que trabalham com pediatria e se deparam com um artigo desse, é muito assustador, né? Então parece que está colocando a criança numa situação de um risco e que pouco se discute qual é o risco se ela seguir uma dieta onívora inadequada também, né? Riscos de deficiência que ela pode ter. Então, eu acho que fica faltando muito em vista de tudo que a gente já tem de conhecimento hoje em dia, né? Até olhando ali aquela quantidade de manuais que a Thaís apresentou no final, que já tem de várias sociedades, como colocar em prática, como fazer, e ele mais desencoraja só do que qualquer outra coisa, né? Uma coisa é a gente que discute isso sempre lendo, mas imaginar ele como um peso que tem ali, né, por ser da sociedade, o quanto que isso, né, eu imagino assim, os pediatras daquele lugar olhando aquela posição e falando, tá vendo, é inviável fazer, não dá. Vou desencorajar todo mundo que chegar no consultório falando, né, todo mundo que for para um atendimento, falando que a criança está seguindo dieta vegetariana, e aí vai replicar o que a gente já sabe que acontece aqui também, né? Tipo, não dá, isso é inviável, vamos voltar a um padrão alimentar onívoro, né? Acho que é isso.